E nesse momento eu gostaria de convidar ele que possui graduação em filosofia pelo Centro Universitário de Assunção, mestrado em teologia histórica pelo Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus, especialização em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, com doutorado em teologia bíblica pela Pontífice Faculdade Teológica de Assunção. E também é curador do MAB, Museu Arqueológico Bíblico do UNASP, e apresentador do programa semanal Evidências, que é transmitido pela Novo Tempo. Uma salva de palmas para receber Rodrigo Silva! Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Agora sim. Muito obrigado pelo carinho, eu me senti muito querido e muito amado, e eu louvo a Deus por isso. É um prazer estar aqui, é a primeira vez que a gente consegue conciliar a agenda para estar pessoalmente aqui, e eu louvo muito a Deus por essa oportunidade. Quarta-feira já estou indo para as escavações em Israel, a gente volta para lá, espero que vocês possam orar para que dê tudo certo nas escavações. Estamos escavando na cidade de Laquis, que é a segunda maior cidade da Judéia depois de Jerusalém. Estamos descobrindo coisas muito interessantes que confirmam o relato bíblico. Mas como aqui o propósito é design inteligente, então eu não vou falar das escavações de Laquis, vou falar mais sobre o livro do Gênesis. Algumas considerações literárias sobre o livro do Gênesis que eu queria considerar aqui com os irmãos. Aqui vocês têm um original, uma fotografia original, do manuscrito mais antigo que nós temos do Gênesis. Ele data de aproximadamente 100 anos antes de Cristo. E ele foi encontrado em Herbert Qumran, foi na caverna número 4, e ele é um dos achados mais importantes que nós temos em relação ao livro do Gênesis, é o mais antigo. Normalmente, a teologia ensinava, até tempos atrás, que o autor do Gênesis era Moisés. E Moisés seria o autor dos 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e que o Gênesis seria uma história real, cobrindo, fora o período da criação, de 1800 a.C. até 1600, época de José. Alguns colocam José entre 1800, outros colocam em 1600, eu coloco em 1800. Então, o Gênesis seria desde a origem da Terra até, nesse período aí, por 1600. Esse era quase o consenso teológico. Porém, isso mudou desde o período da Alta Crítica para cá. E muitas faculdades hoje, inclusive... Obrigado. E muitas faculdades hoje, inclusive protestantes, católicas, na faculdade de teologia, não aceitam mais isso. Eu sou membro do SBL, que é o Society of Biblical Literature, que é o maior encontro mundial de teólogos. E eu confesso aos irmãos que cada ano que eu vou, o último encontro foi em San Antônio, a gente volta mais desanimado com a tendência que a teologia moderna está tomando. Você falar que acredita na historicidade do Gênesis, você parece um idiota ali na vista de todo mundo, sabe? Porque é um consenso quase da maioria dos teólogos que vêm da Alemanha, principalmente da Alemanha e dos Estados Unidos, do hemisfério norte, que aquilo tudo é uma grande parábola. Mas eles também não falam isso no vácuo, eles dão argumentos. E eu vou analisar alguns argumentos que eles dão e como que eu poderia responder a esses argumentos do ponto de vista da arqueologia. Primeiro, será que o Gênesis foi escrito por um autor mesmo ou compilado tardiamente por vários autores? Segundo, seria o Gênesis meramente uma poesia ou ele pressupõe uma narrativa histórica? Seria possível a produção de um texto tão complexo no período do Bronze, que é quando a teologia mais conservadora coloca a produção do livro do Gênesis? E, por fim, seria o Gênesis um plágio? Essas são as perguntas que nós temos que lidar, e a resposta da teologia liberal, da teologia crítica, é que sim, o Gênesis foi escrito por vários autores, Moisés é um mero mito, o Gênesis foi composto a partir do 6º século da nossa era para cá, o Gênesis é apenas uma poesia, não tem nada de narrativa histórica ali. O Gênesis não poderia ser produzido no período do Bronze, porque Israel não teria uma cultura tão grande para produzir um livro como esse. E sim, nessa época tardia, ele era apenas um plágio da literatura sumeriana, ou literatura babilônica, que também estava na região ali da Mesopotâmia. Só que será que realmente as semelhanças entre o Gênesis e o Enuma Elish, ou o épico do Atrahasis,
ou do Gilgamesh. Há semelhanças, eu não nego isso. Mas será que elas são uma prova inconteste da dependência literária? Deixe-me contar duas coisas para os irmãos aqui da parte da teologia. Quando os primeiros teólogos alemães começaram a colocar a hipótese documentária na Bíblia, a ideia de que o Gênesis tem vários autores, que é vários retalhos de textos de épocas diferentes, isso começou no folclore alemão. Não começou na Bíblia. Isso foi importado para dentro da teologia. No folclore alemão havia historiadores que queriam colocar as camadas da formação do folclore alemão. Só que, depois de muitos estudos, perceberam que tanto no folclore alemão como na poesia grega, esses estudos não levaram a nada. Você não tem mais nenhum especialista em folclore alemão ou em literatura grega que defenda o método crítico histórico nessas áreas. Os únicos conservadores que ainda continuam usando um método que já não é mais usado lá são os teólogos. E hoje, por exemplo, a ideia de James Fraser de pegar todas as mitologias semelhantes e encontrar que uma é independente da outra, isso já está bem minado na academia. Mesmo Campbell já tem muitos questionamentos a respeito dele. E nós podemos dizer que a semelhança entre o Gênesis e alguma literatura mesopotâmica não é necessariamente uma dependência literária, mas uma fonte histórica comum. Uma fonte histórica comum. Eu sou cristão. O Mackenzie também é uma instituição cristã. Eu posso emitir conceitos aqui, não é porque eu tirei de Calvino, é simplesmente porque nós estamos abordando a mesma fé cristã. Somente isso. Mas vamos falar um pouquinho da hipótese documentária para aqueles que talvez não sejam teólogos ou não conheçam muito bem a questão da teologia. Ela vem de longa data. Você tem primeiro Jean Astruc, que era um médico, depois você tem Wellhausen, que está ali do lado, e eles simplificando mesmo, porque a crítica literária é uma coisa muito alta, a alta crítica é uma coisa muito ampla. Quando você pega o texto do Gênesis, capítulo 1, você lê na sua Bíblia assim, olha, vou ler na tradução em português. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, verso 4, e Deus disse, e Deus fez, e Deus disse, e Deus separou, tudo Deus, 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 Deus. Quando você pega a sua Bíblia em português e passa para o capítulo 2, aqui muda o nome de Deus. Capítulo 2, versículo 4. Esta é a Gênesis do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. E não havia ainda homem, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem. Por que no primeiro capítulo está chamando o Criador somente de Deus e no segundo capítulo muda para Senhor Deus? Quando você vai no hebraico, é justamente isso que você tem. Bara Elohim, criou Deus. O nome de Deus é apenas Deus, Elohim. Quando você vai para o capítulo 2, o nome de Deus muda. Hashem Elohim. É o nome sagrado de Deus, mas Elohim. Então, obviamente que tem que ter dois autores aqui. São dois documentos distintos. Porque um documento chama o Criador por um nome, o outro chama de outro. Se você olhar bem, até parece que no capítulo 2, versículo 4, tem um novo relato. Porque Gênesis capítulo 1, versículo 1 começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Vai falar da criação. Quando vai para o 2, verso 4, diz assim, esta é a Gênese do céu e da terra. Essa é a Gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Mas espera aí, você já não tinha começado essa história? A história começa de novo. E há, aparentemente, contradições entre os dois relatos, o capítulo 1 e o capítulo 2. Eu estou dando o argumento que a alta crítica dá para depois responder. Vocês entenderam? Eu estou dando o argumento deles. Veja bem, no capítulo 1, Deus cria Adão e Eva de maneira simultânea. Simultânea. Você vai no capítulo 1, versículo 27. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando você vai para o capítulo 2, conta a criação um pouco diferente. O homem é criado primeiro, ele dorme, e depois a mulher é criada. No capítulo 1, Deus cria o céu, a terra e tudo que neles há antes do homem. As plantas, os animais, são criados antes do ser humano.
Já no capítulo 2, parece que eles foram criados depois do ser humano. Olha o que diz o capítulo 2. Até eu estava ouvindo a palestra do Michel Solis sobre os 7 dias da criação. Parece que tem uma contradição entre a primeira parte e a segunda. Porque nos 7 dias da criação, acabaram de ver isso agora na palestra, os vegetais, as plantas, são anteriores à criação do ser humano. Mas quando você vai no capítulo 2, diz assim, capítulo 2, versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção do Éden. Parece então que as plantas foram depois do ser humano, porque não tinha homem ainda para cultivar o campo. Na primeira parte fala que todas as árvores seriam comestíveis. Quando você vai na segunda, não, tem uma árvore que você não pode comer. Na primeira parte fala do Shabat, no 7º dia Deus descansa. Na segunda parte não fala nem de Shabat, nem de 7º dia, nem de 7 dias. Parece que tudo foi feito num momento só. Na primeira, ao homem é dado o domínio sobre toda a criação. Na segunda, ao homem é dado o domínio sobre o jardim. Não sobre toda a criação, sobre o jardim. Então, como é que a gente avalia essas aparentes contradições da Bíblia? E outra coisa, não somente as aparentes contradições, como que a gente também avalia o fato de haver 2 relatos? Por questão de tempo, eu vou ficar apenas na criação, mas vocês sabem que se eu for à história do dilúvio, também parece que tem 2 relatos paralelos do dilúvio e aparentemente conflitantes. Num parece que Deus trouxe um par de cada animal, no outro não. Animais puros, trouxe 7 pares, animais impuros, um par. Por que 2 relatos do dilúvio? Por que 2 relatos da criação? Não seria isso indício que nós temos mais de um autor? E outra, vou piorar. Quando a gente vai também aqui em Gênesis, capítulo 15, quando fala sobre Abraão, na verdade o capítulo 12 começa o chamado de Abraão, diz que Deus chamou Abraão da casa da parentela dele e chama esse lugar de Ur dos Caldeus. Não podia ser Ur dos Caldeus. Não existia Caldeia na época de Moisés. Quando a Bíblia fala também que Abraão perseguiu os sequestradores de Ló até a cidade de Dan. Não podia chamar Dan. Dan não tinha nascido ainda. Então, isso aqui não seria um indício de que o Gênesis foi escrito por alguém menos por Moisés? Vamos começar a responder essas questões. A comparação tradicional que nós encontramos na maior parte dos autores é entre o autor bíblico e os autores mesopotâmicos. Mas lembremos de uma coisa. Atos capítulo 7, versículo 22, me dá uma informação que os teólogos da alta crítica, por talvez não considerarem muito o texto bíblico, ignoram, ou pelo menos não levam em consideração. E eu, como acredito na historicidade da Bíblia, eu quero prestar atenção nisso. Atos capítulo 7, versículo 22. Atos 7, 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Se Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, um grande erro da teologia europeia e alemã é que ficaram por demais comparando o Gênesis com a literatura mesopotâmica. Mas eu tenho que comparar o Gênesis com a literatura egípcia. Eu não vou abandonar as comparações com a literatura da Mesopotâmia, eu vou fazer isso aqui hoje. Mas a atenção maior tem que ser dada à literatura do Egito. E aqui eu me surpreendo com muitas coisas. Por exemplo, Archibald Thomas Sayce, em 1887, ele já havia observado pela primeira vez que havia paralelismos muito fortes entre Gênesis capítulo 1 e a cosmogonia egípcia de Hermópolis. Por exemplo, a cosmologia de Hermópolis falava da profundidade caótica, o fôlego movendo por sobre as águas,
o Espírito de Deus, a criação da luz, o surgimento da colina em meio às águas. Mas o trabalho dele não foi levado a sério. Quando a gente pega a forma como os egípcios desenham a criação, você vê que ela é muito parecida com algumas questões do Gênesis. Por exemplo, o hino de Amon mostra a mesma sequência de Gênesis capítulo 1. E disse Deus, haja luz. E Deus viu que a luz era boa, houve tarde de manhã o primeiro dia. No hino de Amon diz, abriu Amon-Ra seus olhos para ver, e todos se iluminaram por meio de sua visão, quando ainda não havia chegado o dia, o primeiro dia. A fórmula do Gênesis, Vaiomer Elohim, e disse Deus em hebraico. Você tem lá também nos textos egípcios. Amon fala e o que deveria ser se faz. Ptah pensa e ordena o que deseja. Atam, ou Atom, tomou o anúncio em sua boca. Apenas uma advertência com relação aos nomes egípcios. Nós não sabemos exatamente a pronúncia do egípcio faraônico. A maneira como nós pronunciamos é de acordo com François Champollion. Então, às vezes, eu vou falar Aton, Aten, Amon, Amum, tá certo? Não se preocupem com essa variação na pronúncia. Um autor judeu, Yehuda, ele identificou várias semelhanças entre Gênesis 1 e 2 e textos do Antigo Egito, e também influências egípcias em todo o Pentateuco. Há tantas palavras e expressões idiomáticas egípcias no Pentateuco que, do ponto de vista literário, é impossível dizer que aquele livro foi produzido na Babilônia. A pessoa que estava escrevendo em hebraico ali tinha um substrato egípcio muito grande na sua forma de pensar. E um autor mais recente, James Hofmeyr, também encontrou importantes paralelos entre o Gênesis e a literatura egípcia. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês também que uma coisa que alguns podem levantar. Então, Moisés plagiou a literatura egípcia? Vamos responder isso daqui a pouco. Olha, o Gênesis começa Bereshit. E é interessante que a expressão Bereshit, que significa no princípio ou no começo, e Reshit vem da mesma raiz da palavra hebraica Rosh, que significa cabeça. Então, a cabeça criou Deus os céus e a terra. Eu tenho até uma questão hermenêutica que eu não vou entrar no detalhe com vocês aqui, mas só para vocês saberem, nós temos um problema ali no hebraico de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Porque, literalmente, em hebraico, está escrito em princípio, não no princípio. Em princípio. Literalmente é assim que está escrito lá. Mas se está escrito em princípio, por que 100% das Bíblias traduzem no princípio? Será que 100% das Bíblias estão erradas, inclusive as Bíblias judaicas? Eu só tenho uma explicação que eu não vou defender minha tese aqui. A única maneira de eu traduzir aquilo por no princípio, sendo que não tem artigo próprio ali, artigo definido, é se ali estiver falando de um nome próprio de uma pessoa. E nós temos bons rabinos que falam que o princípio tem um caráter pessoal. Então, o princípio ali é uma pessoa, não é um tempo. Através de uma pessoa chamada Reshit, criou Deus os céus e a terra. E quando você vai para o Novo Testamento, esse Reshit, o princípio, é o verbo. Eu não vou delongar disso aqui, mas nós temos argumentações gramaticais sobre isso. Olha que interessante como é que os egípcios começam o relato da criação deles. Eles falam sempre do Zep-Tep-Jay. E Zep-Tep-Jay significa a cabeça primordial. Tanto é que o desenho é uma cabeça, como no Gênesis. Você tem expressões como, por exemplo, Kemah e Nebi, que significa martelar um metal, e em que pese o fato de que a cúpula, que o céu, a expansão dos céus, raquia, não é algo sólido como muita gente pensa. A palavra raquia seria melhor traduzida por expansão dos céus, e não por um domo. Mas é interessante que a raquia tem uma relação com Nebi. Também Badal, quando Deus fala que Ele separou as águas, também nós temos muito isso, uma relação na literatura egípcia. Mericarré, que é uma literatura da 10ª dinastia, século XII a.C., ela tem um texto também que fala da criação, e olha o que ela menciona, que no grande tratado da sabedoria, que
a divindade colocou limites nas águas, deu fôlego de vida a seus narizes, porque são semelhanças daquele que surgiu de sua carne. Há muita semelhança entre a forma como isso aqui fala e o Gênesis. Antes de eu continuar, deixe-me apenas explicar aos irmãos uma coisa. Antes que alguns pensem no plágio, isso aqui, para mim, até agora, não está evocando um plágio de Moisés. Está evocando uma autoria de cultura egípcia daquele que escreveu o Gênesis. Esse é o meu ponto. Quem escreveu o Gênesis estava muito mais aculturado ao Egito do que a qualquer relato da Mesopotâmia. Esse é o ponto. E com isso aqui, eu encontro dificuldade para aceitar a tese tão bem colocada aí em tantos congressos que o Gênesis é um plágio da literatura sumeriana. Porque quem escreveu o Gênesis não segue nada da literatura sumeriana, senão algumas semelhanças no relato. Mas semelhanças por semelhanças, como eu falei, se os dois estiverem falando do mesmo evento, é lógico que eu vou encontrar semelhanças. Outra coisa mais. Embora exista quase uma dúzia de mitos egípcios da criação, os 4 mais importantes são aqueles que surgiram em 4 lugares principais de culto: Heliópolis, Mênfis, Hermópolis e Tebas. Esses 4 interligam entre si e eles mostram uma coisa interessante. A primeira coisa que me chamou a atenção é que todos esses mitos egípcios, eles separam 2 narrativas. Eles contam primeiro a criação do céu, da terra e das águas, quase não dando muita ênfase à criação do ser humano, e só num segundo momento, num segundo relato, eles falam com destaque da criação humana. Só no segundo destaque. É como se eu contasse, por exemplo, a história de Martinho Lutero, tá certo? E no primeiro momento eu falo assim, pois é, Martinho Lutero foi um reformador europeu que, em 1517, foi o precursor da Reforma Protestante, quando ele rompeu com o catolicismo. Martinho Lutero era da Alemanha. Ele estudou em Erfurt, ele estudou direito. O que eu fiz? Num primeiro momento, eu falei do Martinho Lutero de uma maneira muito genérica, identificando apenas como um europeu. Num segundo momento, eu volto a lupa agora para o personagem Martinho Lutero, falando que ele estudou direito, que ele estudou em Erfurt, na Alemanha, falei que era da Alemanha, antes eu não falei de qual país ele era, falei apenas que era europeu. Alguém que vir esse relato a posteriori pode pensar que é uma contradição. Martinho Lutero era europeu ou alemão? Nós sabemos que hoje isso não é uma contradição. Mas alguém que não conheça esse contexto pode no futuro falar, olha, o primeiro relato dizia que ele era europeu, o segundo dizia que era alemão. São 2 relatos distintos, não necessariamente. O grande problema da autocrítica é que ela surgiu, desculpe-me ser franco nisso aqui, por teólogos, a maior parte deles alemães, antissemitas, e que nunca tinham saído da Alemanha para ir para a Terra Santa para investigar a arqueologia. Então, há muitos anacronismos. Esse é o problema. Quando você vai investigar o texto no local onde ele foi encontrado, você vê que muitos daqueles paradigmas não fazem sentido. Algumas coisas que parecem contradição não são. Olha que interessante, Cyrus Gordon, ele mostrou nesse segundo relato da criação da humanidade, os egípcios davam ênfase a como a humanidade foi criada e fala, inclusive, do deus Hunum e da sua esposa Heket, na criação do ser humano. Você tem a Heket, que tem a cabeça de sapo, que está aqui embaixo, e o Hunum, que tem a cabeça de um carneiro, e eles estão criando o ser humano, e vocês conseguem perceber que parece uma mesinha. Aquilo não é uma mesa, aquilo é uma roda de oleiro. Se é uma roda de oleiro, o ser humano está sendo criado de quê? Do barro. E aquilo que a Heket está na mão é a Ankh, é a vida eterna. E ela coloca a Ankh nas narinas do ser humano para que ele passe a ser uma Ba, que é uma alma que vive. Eu confesso para os irmãos que quando eu vejo essas semelhanças, a primeira coisa que eu penso é o seguinte: por que eu acho que não foi um plágio? Eu vou mostrar no final da palestra porque eu creio que não é um plágio, mas no início, deixe-me apenas advogar uma tese que todos esses mitos, assim como o Gênesis, são oriundos da tradição adâmica. Como houve uma história adâmica real,
Evidentemente que aqueles que vão contar essa história vão ter elementos similares entre si, sem necessariamente um ter plagiado o outro. O que eu estou descobrindo aqui é que o relato da criação do homem, do pó da terra, como um vaso de oleiro, e é interessante que até em hebraico a palavra para fabricar o ser humano, yassá, tanto para o ser humano como para o homem como para a mulher. Quando fala criar o homem, fala yatsá, que é como se Deus pegasse o barro e fizesse um jarro assim de qualquer jeito. Quando vai falar da mulher é baná, aí você pega o jarro e dá todo o contorno, ou seja, o homem foi feito a machadada, a Eva foi feita mais bonitinha. O hebraico diz isso. Quando fala assim que Deus fez o homem do pó da terra, é yatsá, pegou o barro e fez assim. E quando fala que fez a mulher, é baná, é outro verbo. Olha aí, outras paredes egípcias mostrando também a criação do homem, o deus Runum ali. Então nós temos dois tipos paralelos de relato. Um primeiro que relata a criação de Deus da terra. Ali você tem a Shu, a Get, aquele homem deitado representa a terra, tá certo? E aquela mulher em pé representa o céu. E o outro relato dando atenção à criação do ser humano. Então, como falei com vocês, tem esses 4 centros de culto, Heliópolis, Mênfis, Hermópolis e Tebas, e eles têm muitos pontos similares. Eles falam do caos, o surgimento da terra seca, das águas, e 2 relatos da criação, e o Deus da criação geral, que não revela o nome dele, isso é importante. Isso é importante. Deus não revela o nome dele na criação geral. E por quê? Depois eu vou explicar a vocês por quê. E aí vem depois um segundo relato, a criação do ser humano. Os egípcios reconheciam a criação por 3 atos: autocopulação, palavra divina e modelagem do barro. Não temos autocopulação na Bíblia, mas temos a palavra divina e a modelagem do barro. Então, como falei, o nome pode ter uma pronúncia diferente. Amon ou Amun é o Deus criador em Tebas, mas quando você vai em Mênfis, esse Deus criador é chamado de Ptah. Em Heliópolis, o Deus criador é chamado de Atum ou de Ra. E eu tenho em casa alguns textos hieroglíficos interessantes que, numa primeira parte, o Deus criador tem o nome dele escrito de um jeito, numa segunda parte de outro jeito, depois de outro jeito. Então eu percebo que fazia parte do estilo de escrever egípcio mudar o nome do Deus criador para dar uma ênfase diferente a um aspecto dele. Então, quando eu pego essa realidade egípcia e volto para o Gênesis, o fato de o capítulo 1 Deus ser chamado por um nome, no capítulo 2 Deus ser chamado por outro nome, não é, nem de longe, indício de 2 autores. Era apenas o indício de que quem escreveu estava escrevendo aos moldes do que eram escritas as literaturas egípcias. Vocês entenderam? Porque quando você queria destacar um aspecto da divindade, você chamava por um nome. Quando queria destacar outro, chamava por outro nome. E estava no mesmo relato. No mesmo relato. Agora, olha que interessante. Amon, ele é chamado como oculto. Você tem aqui Iturra'a-Remef. Em egípcio, significa a ti, ó grande Deus, cujo nome é desconhecido. Ren é o nome, tem aquela boquinha com aquele mar, você lê Renef, F é a terceira pessoa, o nome dele, eu, tu, ele, o nome dele, o seu nome é desconhecido, e o seu grande nome, Ra, né, Net, Ra, I, Renef, o seu grande nome é desconhecido. Os egípcios entendiam, e preste atenção que curioso isso, que se o Deus grandioso revelar o verdadeiro nome dele para você de cara, você terá poderes mágicos sobre ele. Então não era bom saber o nome desse Deus, senão você poderia manipulá-lo. E eles guardavam os nomes dos deuses usando outros nomes no lugar mais gerais. Agora raciocinem comigo. Onde que o povo hebreu estava quando Moisés foi buscá-los para tirar da terra da escravidão? No Egito. Eles ficaram séculos como escravos no Egito. Eu não sei quantos dos que estão aqui presentes são descendentes de libaneses, italianos, alemães,
mas talvez muitos que sejam descendentes de pessoas que vieram para o Brasil nos anos 50, nos anos 60, você só é descendente, mas você não sabe nem falar o idioma do seu ancestral, talvez nunca foi lá. Muitos são assim. Quantos japoneses aqui do bairro da Liberdade são japoneses, têm um sobrenome de japonês, têm o olho de japonês, mas ele gosta de arroz com feijão e ainda torce para o Corinthians. Eu de futebol não entendo nada. Eu sou uma lástima. Qualquer time que eu falasse aqui, eu tenho um assim, não. Eu sou tão distraído com futebol que eu estou conseguindo, não vou falar quem, com um jogador de futebol, uma camisa assinada por jogadores para a gente poder fazer dinheiro e mandar para o Rio Grande do Sul. Aí eu cheguei para ele na cara de pau e pedi assim, você consegue então uma camisa para mim do Corinthians e tudo e tal? E ele riu e falou assim, tudo bem, mas já tem um bom tempo que eu saí do Corinthians, eu estou agora no outro time. Assim que eu entendo futebol, viu? Se futebol fosse religião, seria ateu. Mas vocês entenderam a comparação que eu fiz dos japoneses do Brasil? Agora imagina que isso aconteceu também com os hebreus no Egito. Eles podiam até em casa falar hebraico uns com os outros ali, como o japonês, pode até em casa falar japonês, alguma coisinha ali, ter alguma tradição, mas em grande parte, o povo hebreu que saiu do Egito era egípcio. Vocês entenderam a minha fala? O povo hebreu que saiu do Egito era egípcio. Quando Moisés tem a visão da sarça ardente, a primeira pergunta que ele fez quando Deus apareceu para ele foi qual? Qual o teu nome? E num primeiro momento, o que Deus fez? Não revelou o nome dele. Por que você está perguntando acerca do meu nome? Parecia até com a pergunta que Jacó tinha feito também. Porque se Deus revelasse o nome dele de cara, Moisés podia, com o background egípcio, ter uma ideia que podia manipular. Deus, no princípio, não falou o nome dele. O povo hebreu, que foi o primeiro a receber o Gênesis, isso que nós precisamos entender, e os teólogos da alta crítica também não entenderam isso. O Gênesis não foi escrito para os brasileiros do século XXI. Embora espiritualmente a Sagrada Escritura se destina a todos nós, eu não nego isso, é claro, a Bíblia foi escrita para toda a humanidade, mas do ponto de vista literário, o Gênesis não foi escrito para atender às demandas cognitivas do Rodrigo no século XXI, ela foi escrita para atender aos hebreus que tinham saído do Egito. Sendo assim, se de cara, no primeiro capítulo, Deus revela o nome dele, pedagogicamente, Moisés não estaria fazendo um bom negócio. Por isso que o nome de Deus só é revelado no capítulo 2, quando eu falo da criação da humanidade. Repito, irmãos, não significa que Moisés estava endossando o paganismo, não. Mas vocês sabem que tem questões que são culturais. Deixe-me dar um exemplo para tornar bem didático o que eu quero dizer. Só um detalhe que eu acabei de ver que alguém perdeu uma carteira e está aqui em cima, olha. Maria Cristina Ribeiro Pinheiro está aqui? Uma carteira de motorista aqui. Não? Vou entregar para alguém que... Ah, tinha? Tá. Então, pronto. É que arqueólogo encontra tudo. Se fosse um biólogo, ele ia falar, não, o arqueólogo encontra. Esse que é o problema. Né? Arqueólogo e detetive, meu amigo. Mas voltando ao que eu estava dizendo, eu explico isso com detalhe para não parecer que Moisés estava endossando o paganismo ou sendo contaminado pelo paganismo. Tem coisas que são culturais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando alguém espirra, por educação, o que você fala? Mas isso é pagão. Sabiam disso? Vem desde a época romana e depois na romana bizantina e medieval, na época medieval, acreditava-se que quando a pessoa espirrava, a alma da pessoa saía pela boca. Então você tinha que gritar uma bênção para que a alma voltasse. Essa é a origem do saúde, bless you. Agora eu pergunto a vocês, você vai parar de falar saúde por causa disso? Vai parar? Você não está sendo pagão. Hoje você está sendo apenas educado. Eu vou piorar. Se Jesus Cristo estivesse aqui agora e alguém espirrasse, Jesus ia falar saúde ou não? Não? Jesus ia falar saúde ou não ia? Olha bem, se é uma questão de educação, eu vou responder com uma comparação bíblica.
Jesus chamava os meses do ano por nomes pagãos. Porque na época do judaísmo do segundo século, os meses mudaram de nome. O mês de Abib, que é o mês da primavera, virou o mês de Nissan, que veio da Babilônia. E Jesus falava uma língua pagã também, que era o aramaico, língua da Babilônia. Jesus falaria saúde, por educação. Os irmãos entenderam? Por educação. Se Jesus estivesse aqui, Jesus falaria assim, vai com Deus, e ele não estaria negando a onipresença de Deus. Os irmãos entenderam? Há coisas que são pagãs e nós não podemos ter relação alguma com elas, eu não estou negando isso. Mas há coisas que são simplesmente culturais. Se Moisés, no primeiro capítulo, já colocasse Bereshit, Bará, Hashem Elohim, os judeus iam pensar assim, os hebreus, esse é o nome de Deus, então vamos manipulá-lo. Como ele não escreveu para o Rodrigo, ele escreveu para os hebreus, no início ele não revelou o nome de Deus. Por isso que o Gênesis tem 2 relatos, para que aquele povo pudesse entender. O Ogdoad, por exemplo, ele também mostra os 4 pares de divindades que criam tudo, a água, o céu, a terra, e é muito parecido com a estrutura do Gênesis. Aqui está aquilo que eu já tinha falado com vocês. E quando eles criam tudo sempre em duplas. E por que essa dualidade? Isso aqui é importante. Tudo na cultura egípcia era dual. Eles falam do Alto Egito e do Baixo Egito. O faraó tinha 2 coroas, a coroa branca e a coroa vermelha, a coroa do Alto Egito e do Baixo Egito. Você tinha o rio Nilo e o deserto, as terras altas e as terras baixas. O faraó era chamado o Senhor das 2 terras. Toda a mentalidade egípcia era em duplas. Em duplas. Eles raciocinavam assim. Vocês sabem que, às vezes, nós não percebemos o padrão de raciocínio que nós temos pela cultura. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava escavando na USP, eu lembro que uma vez eles contavam lá de uma arqueóloga índia, de origem indígena, que ela escavava lá na Amazônia, uma das maiores especialistas em arqueologia da Amazônia, e ela escavava em redondo. Sempre que a gente aprende a técnica de escavação, a gente escava quadrículas. É sempre quadrado. Essa arqueóloga, doutora pela USP, quando ela dirigia os sítios arqueológicos lá, ela escavava buracos redondos. Por que vocês acham que ela escavava redondo e não quadrado? Indígena. Cultural. Porque o indígena, o background cultural dele é todo em ciclo. É o ciclo da água, é o ciclo do tempo, é a oca que é em ciclo, a aldeia, eles colocam tudo em ciclo, tudo em círculo. Então ela também, na hora de escavar, não fazia sentido para ela fazer um quadrado, ela fazia um círculo. Se Moisés fosse escrever um tratado arqueológico para essa indígena, ele ia ensinar em círculo, não em quadrado. Então ele estava falando com os hebreus numa linguagem que eles pudessem entender. E qual que era a linguagem que eles entendiam? Pares. Pares, porque eles viviam na terra que eles ouviam tudo aos pares. As divindades aos pares, o Alto Egito, o Baixo Egito, a coroa 1, a coroa 2 do faraó, o Senhor das 2 terras. Então, por isso, para ficar didático, o Gênesis também tem que vir aos pares. 2 relatos da criação, 2 relatos do dilúvio, e não tem nada a ver com 2 autores, é apenas uma maneira de facilitar. E não somente isso, vejam as dualidades que aparecem ali. Não dualismos, dualidades, é diferente, tá bom? Primeiro dia, olha como é que Moisés fala de uma maneira para facilitar o entendimento de um hebreu que estava na cultura egípcia. Deus faz separação entre a luz e as trevas. Por que ele não chama o dia apenas de dia? Não, tarde e manhã. Água de cima, água de baixo. Porção seca, que são os mares, ervas que dêem semente, árvores que dão fruto. Luminares, luminar maior do dia, luminar menor da noite. Estações, dias, anos. Vida marinha, vida nos ares. Animais domésticos, animais selvagens. Homem, mulher. Deus estava respondendo, Moisés estava, sob inspiração divina, escrevendo para os hebreus. Então, o grande anacronismo de alguns teólogos liberais é que eles, pelo antissemitismo, que pegou universidades como Stuttgart e outras da Alemanha, grandes universidades,
essas universidades não queriam nada de background judaico. Abandonaram o judaísmo. E por não entender a mentalidade... E quando eu falo judaísmo, eu não estou falando do judeu europeu da Idade Média, estou falando do judeu do passado. Não tinham contato com a terra, nunca tinham ido lá, era só a Palestina, não tinha ainda arqueologia, não tinha nada. Então, eles não sabiam a que povo aquele texto estava respondendo. Então, realmente, se eu não entendo para quem o texto foi dito, eu vou analisar como se ele tivesse sido escrito para mim. E, na minha concepção, eu sei que tem editores aqui, pessoas que representam editoras, você jamais aceitaria um livro escrito por mim, que eu começo a história e daqui a pouco eu começo de novo a mesma história que eu tinha começado. Você ia mandar eu corrigir. Se eu escrevesse um livro hoje, como Moisés escreveu o Gênesis, a editora ia me devolver o manuscrito para refazer. É claro, porque eu estou escrevendo para brasileiros. Ele estava escrevendo para hebreus aculturados ao Egito. E é curioso que aí mesmo lá na Mesopotâmia, eu também encontrei pelo menos 2 casos, não tão forte como o Egito, mas pelo menos 2 casos de um relato duplo da criação. Esse aqui, por exemplo, que fala o primeiro relato com Enki e Nimá. E nós temos também um outro, que é o Atrahasis, o épico do Atrahasis, que fala que primeiro os deuses criam o paraíso, deuses para trabalhar no paraíso, e somente depois que cria a humanidade. Está aí no épico do Atrahasis, que inclusive vai falar do dilúvio também. Agora, olha que coisa mais interessante. Olha, por isso que, ao mesmo tempo que eu sou um acadêmico, eu sou um crente. E perdoe-me se eu não conseguir separar as duas coisas. Não me peçam para fazer isso. Como acadêmico, eu encontro certas coisas que a minha fé fala assim, uau, não é possível. Eu falei que Moisés escreveu de uma forma egípcia, ficou claro isso? Para ficar didático para um povo que estava acostumado à cultura egípcia. Agora, olha que interessante. Pela lógica, Moisés tinha que escrever em que língua? O que você acha? Que língua você acha que Moisés tinha que escrever? Na língua dos egípcios, ou na língua portuguesa, ou na língua inglesa? Egípcio. Eu perguntei para ele, que eu estou achando interessante, como é que está prestando atenção as crianças, e alguém me perguntou lá da Rede Super, as crianças vão conseguir entender? Entendem. E aqui, olha, por que eu não tenho fé suficiente para ser ateu, como diz Norman Geisler? Você lembra aquele texto de Atos lá, que eles falavam e cada um entendia na sua própria língua? O meu programa Evidências, as crianças entendem na língua delas. Explica isso. Explica. Espírito Santo. Como é que é o seu nome? Natan está certo. Ele tinha que escrever nessa língua aqui, Natan, ó. Eu tenho laser aqui, não tem? Olha, ele tinha que escrever nessa língua aqui, ó. Porque é óbvio, Lulante. Mesmo que eu saiba falar em outros idiomas, se me pedir para escrever um livro, eu prefiro escrever milhões de vezes em português. É a minha língua. Ou Moisés também, se ele não quisesse escrever em egípcio, ele podia escrever na escrita cuneiforme lá da Mesopotâmia. Mas Deus falou, você não vai escrever em nenhuma das duas. Você vai escrever em hebraico. Mas como escrever em hebraico se não existia escrita hebraica? Aí, deixa eu voltar aqui o slide e mostrar uma coisa. Tanto a língua egípcia como a língua sumeriana, e depois o acadiano, são línguas silábicas. Você lê assim, ó, Li Shanum Akaditum, assim que se lê em acadiano. Em egípcio, Tsefet Unas Pa Am Remt Ank. É tudo silábico. Mas, quando Moisés fugiu de Faraó, ele foi para a terra de Midian. E na terra de Midian, perto ali da península do Sinai, onde está lá ABC, foi inventada uma forma de escrita de mineiros, não mineiros de Belo Horizonte. Eu queria tanto que fosse, eu ia puxar, porque eu sou de BH, mas eu ia estar sendo falso aqui. Mineiros que trabalhavam nas minas de turquesa. Eram homens provincianos que não tinham cultura suficiente para escrever na elaborada língua dos faraós, nem na língua cuneiforme lá da Mesopotâmia. Então, sabe o que eles fizeram? Eles inventaram o alfabeto.
O alfabeto não foi inventado pelos fenícios. O alfabeto já existia pelo menos 500 anos antes. Inclusive, lá nessa escavação arqueológica que nós estamos participando, lá em Laquis, ano retrasado, uma das alunas da nossa universidade lá no Tennessee, ela encontrou um pente. Pensou que era um pedacinho de osso, colocou na cesta ali, não deu muita importância. Levaram para o laboratório e perceberam que era um marfim. Isso já chamou atenção, porque marfim em Israel, então certamente era alguma coisa importada. Quando a professora viu que era um pente de marfim e ampliou, ali estava uma escrita alfabética datada entre 1800 e 1500 a.C. A mais antiga escrita alfabética encontrada em Israel no sítio arqueológico que nós estamos explorando. Quando eu digo escrita alfabética, essa escrita começou por pessoas simplórias. Olha como é que o Espírito Santo usa as coisas fracas para representar, envergonhar as grandes. Eles inventaram as letras. Olha as letras que eles inventaram, parece coisa de criança. Já que eles não podiam escrever com as letras egípcias, nem com as cuneiformes, eles adaptaram. Isso aqui, por exemplo, é a letra, seria o Resh, aqui vai ser o Beit. Essas são letras. Isso aqui foi encontrado no Egito em vários exemplares, por exemplo, nessa esfinge pequena, aqui também na parede das minas, a língua dos mineiros. Eles encontraram o Ad el-Ol e também Serabit el-Hadim, as escritas, todas escritas simplórias, de pessoas que eram muito provincianas para escrever de maneira tão complexa como mandavam os faraós. Então, eles escreviam assim. E foi essa escrita silábica, primitiva, agora eu estou falando no sentido evolucionista da palavra, primitiva. Vocês entenderam? Eu não acredito na evolução das espécies, mas na evolução da escrita a gente pode falar. Escrita primitiva. Foi nessa escrita primitiva que Moisés começou a escrever o Gênesis. E foi essa escrita primitiva que virou depois a nossa escrita hebraica e até a que nós temos hoje. Quer ver? Por exemplo, olha a letra, o Aleph do hebraico hoje é assim, ó, assim que é o Aleph. Mas como é que o Aleph era desenhado nessa época aqui? Aqueles mineiros, ou os egípcios faziam assim, essa letra aqui do boi, tá certo? Que a letra U, O, tem esse som mais gutural. Aqueles mineiros do Sinai, eles não sabiam fazer desse jeito tão bonito assim. Quando eu falo letra do egípcio, lembra que é sempre uma sílaba, tá bem? Aqui passou a ser uma letra mesmo, mas não está um boi mais fraquinho? E por que os mineiros do Sinai escreveram esse boi mais fraquinho? Vamos falar de onomatopeia? Onomatopeia é quando você imita o som de algo ou de um animal. E isso varia de país para país. Por exemplo, como é que o cachorro faz em português? Au, au. E em inglês? Vuf, vuf. Vuf, vuf. Como é que é a onomatopeia de gemido em português? Ai! Como é que é o gemido em inglês? Out! Não muda de país para país? Para a gente, como é que o boi faz? Mu. Mas boi não faz bu. A gente chama boi de boi, porque a gente pensa que ele faz bu. Mas boi não faz bu, nem mu. Eu nunca vi boi fazendo assim com o beiço, né? Porque boi é beiço, né? No lábio. Bu, nunca vi. A gente que traduz para português o que ele está fazendo. Sabe como é que eles imaginavam o som do boi? Ó. Ó. Então, essa forma, ó, virou um som, uma letra. Ó. Ó. Essa letra, voltando. Essa letra evoluiu e começaram a desenhar desse jeitinho. É o mesmo boi, ó. As orelhinhas, os chifres e a orelhinha. Isso aqui já é quando os fenícios fizeram. Ó. Aí depois os gregos a colocaram assim. Depois assim. Os latinos vieram e colocaram assim. E a virou A. Posso dar mais um exemplo para vocês?
Essa foi a primeira letra que os mineiros inventaram e os fenícios aperfeiçoaram. Outra letra. A outra letra é isso aqui, ó. Isso aqui é o desenho em egípcio, você lê isso aqui como sendo per, e significa casa. Aí eles desenhavam no início assim, os mineiros também, como sendo casa. Mas depois eles pensaram assim, não, peraí, está errado. Porque o egípcio mora numa casa de tijolos. Os mineiros, como nômades, moravam em quê? Onde é que nômade mora? Tenda. Então eles desenharam uma tenda. É como se fosse o chão e a tenda aqui, ó. A tenda e o cercadinho dela. Você faz a tenda e põe um cercadinho de pedra. E sabe como é que o egípcio chama casa de per? Sabe como é que eles chamavam casa? Beit. Beit. Então isso aqui virou a letra Beit. Beit. Depois os fenícios aperfeiçoaram, ela ficou assim. Os gregos fizeram assim e ela virou a nossa letra B. A, B. Aleph, Beit. Agora, qual que é a vantagem espiritual de tudo isso? Vocês vão entender daqui a pouquinho. Olha no início como é que o Resh era desenhado, a letra Resh, que é a palavra Rosh, cabeça, depois foi mudando até ficar no formato atual. Assim é o alfabeto que foi encontrado ali na Península do Sinai e provavelmente Moisés escreveu o Gênesis usando esse tipo de letra um pouco mais cursiva, mais primitiva, né? Dá só uns 2 exemplos para vocês. Olha, quando eles iam escrever o nome Deus, seria o Aleph, que é o boi, a força, tá certo? E o Lamed, que é um cajado. Então, como Deus sendo aquele forte que conduz, que o boi é o forte que conduz. Quando eles queriam falar do pai, o forte da casa, Av. E assim foram formando as palavras. Ora o milagre. O fato de Moisés ter escrito nessa língua, nessa escrita primitiva dos mineiros, permitiu que o Gênesis pudesse ser lido durante todos os séculos, desde aquela época até hoje. Se ele houvesse escrito na linguagem egípcia, teríamos que esperar até a época de François Champollion para poder decifrar o Gênesis e poder ler. Porque só em 1822 que François Champollion decifrou a Pedra de Roseta, que a gente pode ler. Imagina se Moisés tivesse escrito na língua do faraó. Às vezes a lógica humana não é bem a lógica de Deus, né? Eu quero terminar aqui, porque eu só tenho 10 minutos, respondendo a questão da poesia. Alguém pode falar assim, a poesia pode traduzir história? Sim, porque o hino nacional traz a história do Brasil de uma forma romanceada ali na poesia, mas não pode levar a fogo e ferro aquilo. Só que deixe-me dizer a vocês que, em primeiro lugar, poesia na Bíblia não é o mesmo sentido de poesia romântica que nós temos. A poesia para eles tinha um sentido de dar ênfase, facilitar a memorização. Raramente você vai encontrar rima na poesia hebraica. Raramente. A maior parte da poesia hebraica são paralelos. Lembra que começou com Moisés tendo uma mentalidade toda paralela por causa dos egípcios? Olha como é que o Salmo é colocado em paralelo. Senhor, como tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. É a mesma coisa dita de 2 maneiras. Perceberam? Olha o Salmo 49:1. Ouvi isto, todos os povos. Inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. É a mesma coisa ou não é? Amós 5:24. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. Você pega o Salmo 1, verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aqui é um paralelismo antitético. No primeiro, você fala a mesma coisa com palavras diferentes. No segunda forma, você coloca ideias opostas em paralelo. Salmo 96. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Olha, por exemplo, o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Senhor, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante dos teus olhos. Os irmãos estão percebendo como é que a mentalidade deles é sempre de paralelos?
Se a mentalidade de paralelos, eu não devo me surpreender do Gênesis ser escrito em forma de paralelo. Não tem nada a ver ser dois autores. É apenas a maneira como eles se raciocinavam. E por que eles faziam em paralelo? Para facilitar a memorização. Por isso que a poesia era algo assim, presta atenção que isso aqui é importante, você tem que decorar. Agora, o mais curioso, Gordon Vernon, ele, não somente ele, tem vários outros autores, Gerhard von Rad, Kaiserman, Cassuto, Loretz, ou Loré, eles destacam que o Gênesis tem elementos de poesia, mas aqui que está o pulo do gato, não é poesia pura. Há vários livros que eu poderia citar, por exemplo, Walter Kaiser, que defendem que o Gênesis, muita gente fala a poesia do Gênesis. Em termos hebraicos, Gênesis não é poesia pura. Eu não vou dar as argumentações aqui por causa do tempo. Além, Gesenius também, Gênesis não é poesia pura. Vou dar só um exemplo para vocês. Embora haja elementos de poesia no Gênesis, em vários momentos ele quebra a narrativa poética para mostrar que ele é uma história. Por exemplo, esse Vav consecutivo. O Vav é aquela letrinha que está destacada em vermelho ali. Você tem o Vav conjuntivo. O Vav conjuntivo é quando você quer falar um E. Por exemplo, o rei e o cavalo. Hameler va Hassus. O rei e o cavalo. Ani veatá. Eu e você. Tudo bem. Mas tem um outro Vav que é o Vav consecutivo. Esse Vav consecutivo ele só é usado em narrativas históricas. E o Gênesis está repleto, Gênesis ali, de Vav consecutivo. Por exemplo, quando fala, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ve'et haaretz, e a terra era sem forma e vazia, isso que na sua tradução em português aqui, da João Ferreira de Almeida, ou a nova versão internacional, e a terra era sem forma e vazia, esse E não é Vav conjuntivo, é Vav consecutivo. Isto é próprio de narrativas históricas. Então, você pode até não acreditar nessa narrativa, mas você não pode dizer que o autor não estava escrevendo história. Robert McCabe, que é doutor em línguas e literatura do Antigo Testamento, ele escreveu um trabalho muito importante, e ele fala o seguinte, o que é pertinente a este argumento é que o Vav consecutivo, que eu mencionei para vocês, aparece 55 vezes nos 34 versículos encontrados em Gênesis 1 a 2, 3. Assim, o Vav consecutivo no prólogo da narrativa do Gênesis é consistente com o material narrativo encontrado no restante do Gênesis. Então, nós estamos falando de algo real. Eu não vou poder argumentar aqui, mas há muitas pessoas também que, para adequar o relato bíblico ao relato evolucionista, tentam transformar os dias da criação em dias simbólicos. Primeiro, não são. Eu lamento que, por causa do tempo, eu não vou poder argumentar. Mas tem, inclusive, a declaração do Dr. Robert McCabe também, que ele mostra que o Yom, Yom é dia em hebraico, da maneira como ele está no Gênesis, ele não pode referir-se a outro período de tempo, senão um dia de 24 horas. Há muitos biblistas e hebraístas que dizem isso. Então, tentar adequar os dias da criação a eras infinitas para adequar o relato bíblico à teoria evolucionista não é condizente com o que está no relato bíblico. Repito, alguém pode até fazer isso, mas não às custas do que está no texto original hebraico. E eu quero... também a questão do Vaele Toledot, essas são as gerações, isso também é próprio de narrativa histórica. Eu quero dizer, só mais uma coisinha aqui para terminar, quero dar um último argumento para os irmãos. Esse trabalho do Bold foi incrível. Ele fez uma amostra aleatória, estratigráfica, de 48 textos narrativos e 49 textos poéticos. E o que ele descobriu? Quando você fala verbo infinito ou verbo finito, é o verbo completo em hebraico, tá certo? Pode ser o verbo pretérito, se quiser, não é bem o passado, vamos colocar como se fosse o verbo passado, é um verbo completo. Aí percebe-se o seguinte, na poesia, você tem uma situação do verbo finito que é diferente da narrativa histórica. Então, vou mostrar para vocês. Vejam bem, quando eu pego Êxodo 14,
Êxodo 14, eu tenho a narrativa histórica do povo. O Êxodo 15, eu tenho aquele cântico. Vamos abrir aqui a Bíblia, rapidamente. Eu não quero delongar muito no meu tempo aqui, mas isso é um detalhe que eu queria compartilhar com os irmãos. Quando nós vamos aqui em Êxodo, capítulo 15, você tem o Cântico de Moisés. Cântico, isso aqui é poesia. Aí a gente percebe o seguinte, quando o Êxodo 14 foi escrito, o que está em verde é esse verbo perfeito, ou verbo pretérito. Olha a quantidade de uso do verbo pretérito, ou perfeito, em Êxodo 14. Quando você vai para Êxodo 15, que muda para uma canção, um hino, uma poesia, olha como os verbos pretéritos diminuem acentuadamente, e em vermelho e amarelo você tem um uso maior do imperfeito e do perfeito. Perceberam? Olha a diferença. De Êxodo 14, olha como é que os verbos pretéritos são muito maiores do que o imperfeito e o perfeito, mas quando vai para Êxodo 15, que é um hino, uma música, olha como é que diminui acentuadamente o verbo pretérito e você tem os outros ali. Quando você vai para Juízes capítulo 4, Juízes capítulo 4, que também é a mesma situação, olha como é que o verbo pretérito se destaca na parte narrativa histórica e como é que ele fica diminuído na parte de hino, de poesia, de canção. E assim por diante. Agora vamos aplicar esse mesmo padrão a Gênesis capítulo 1. Olha como é que o verbo pretérito está. E quando a gente vai, por exemplo, para o Salmo 104, que é uma poesia, aí sim, o Salmo 104 é uma poesia da criação, olha como é que o verbo pretérito diminui e o imperfeito sobe. Não sei se ficou claro esse argumento aqui para os irmãos. Estatisticamente falando, Gênesis capítulo 1 está na mesma condição literária de Juízes 4, de Êxodo 13 e não de Salmo 104. A mesma coisa acontece com o dilúvio. E, por fim, meus irmãos, eu termino aqui com uma parte espiritual. Se eu disser que o Gênesis é uma figura de linguagem, se eu disser que o Gênesis é uma novela, se eu disser que o Gênesis é uma lenda, é uma alegoria, uma história, eu estou criando muitos problemas teológicos. Por quê? Em primeiro lugar, eu estou desmentindo Jesus. Porque Jesus, quando fala da volta dele, ele compara os dias anteriores ao dilúvio. Se o dilúvio for um mito, então a volta de Jesus também é um mito. Jesus, quando fala do casamento, ele usa como argumento Adão e Eva. Se não houve Adão e Eva, então eu sei mais de Bíblia do que Jesus. Porque eu estou desmentindo Jesus. Eu estou falando que é uma alegoria, Jesus acreditava. É porque Jesus era pré-moderno. Quando Paulo fala que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, quando eu digo que Adão é uma figura de linguagem, eu estou sabendo mais de Bíblia do que o apóstolo Paulo. Quando a Bíblia fala que o dilúvio foi universal e eu falo que foi só uma inundação, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Porque Deus falou com Noé que nunca mais ele mandaria um dilúvio como aquele no mundo. E o Rio Grande do Sul? Se o dilúvio foi uma inundação, então Deus quebrou a promessa dele, porque nós tivemos inundação no Rio Grande do Sul. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque são muitas partes do Novo Testamento que tratam o Gênesis como história real. E a base dos evangelhos é o Gênesis. Se eu tirar essa base, a pirâmide toda começa a cair, porque se não houve o relato da criação como é, se não houve o pecado original, então a morte, o abrolho, o espinho, a dor de parto, todas as coisas que nós temos hoje como consequência do pecado, não são coisas consequências do pecado, são coisas naturais. Não houve um pecado que trouxe essas coisas. Se não houve o pecado que trouxe essas coisas, então também não há necessidade de remissão. Se não há necessidade de remissão, o que Jesus veio fazer na cruz do Calvário? Chama a minha atenção que uma das últimas mensagens do Apocalipse, capítulo 14, é: vi um outro anjo voando pelo meio do céu, com a mensagem para ser dada a todo aquele que habita sobre a terra, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorem
aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Por que será que Deus inspirou o apóstolo João a ver um anjo dizendo que essa seria a mensagem para o tempo do fim? É porque talvez essa é a mensagem que precisa ser resgatada, porque senão tudo cairá. O Gênesis é a base do Evangelho. Que Deus abençoe a todos.